Bom, queria muito agradecer à comissão organizadora, né, dessa pequena homenagem, a Cidinha, a Carmen, a Priscila, a Maria do Carmo, o Éder, a Maria Amélia e a Regina Pansani, né, que contribuíram, fizeram toda a trajetória, né, profissional através das fotos, e também elaborou aqui a trajetória do assistente social Márcio Nalini. Obrigada, viu? Pode sentar. Bom, quem foi o Márcio Nalini? Márcio Nalini graduou-se em Serviço Social na Unesp de Franca no ano de 1983, sendo a política de assistência social sua construção maior. Ingressou como assistente social na Prefeitura Municipal de Franca em 1989, assumindo diversas funções nas unidades de CRAS, Abrigo Provisório, Mosaico, CMAS, equipe de monitoramento, chegando a ser secretário de Assistência Social no período de 2004 a 2005, permanecendo na Prefeitura Municipal de Franca, atuando inclusive em outras secretarias. Incansável, o trabalhador atuou em outras frentes, especialmente na formação profissional. Após título de mestre, obtido pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2005, foi professor da Fundação Educacional de Barretos, de 2008 a 2015, Fundação de Ensino Superior de Passos, 2007 a 2016, Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro, em 2012, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2004, Centro Universitário Municipal de Franca, Unifacef, 2010, também esteve à frente do Instituto Democrata de Responsabilidade Social e Cidadania, do qual foi um dos idealizadores. Realizou diversas consultorias e participou de diversas conferências de assistência social em Franca e região, inclusive coordenando as plenárias estaduais. Prestou importantes contribuições na trajetória do Conselho Municipal de Assistência Social de Franca, desde a sua implantação, sendo o primeiro presidente eleito em 1997 e, posteriormente, de 2010 a 2012, e sua última gestão, 2004-2016. Grande conhecedor da política da assistência social, muito contribuiu na implementação da política pública de assistência social no município de Franca. Vou passar a palavra para o Edgar, né, para algumas palavras, e em seguida a Priscila é a nossa poetisa, né? Ela escreveu uma poesia para homenagear o Márcio, e logo depois a gente vai entregar uma placa, né, muito simples, para a Neiva, tá? Saudar a Valéria, em seu nome, todos os componentes da mesa que se desfez há pouco. Dizer da minha honra em estar nesta casa, nesta universidade que tanto honra a nossa cidade. Dizer da minha honra em estar aqui em meio a um público tão seleto, de grande gabarito acadêmico, mas acima de tudo, além até do gabarito acadêmico, um público de grande sensibilidade humana. Vivemos um mundo onde talvez nós estamos perdendo a possibilidade ou perdendo a capacidade de civilidade. Pouco a pouco, ou pelo menos é o que nos parece superficialmente, o ser humano está caminhando na contramão daquilo tudo que realmente importa para todos nós, né? Então, longe de mim querer fazer algum apontamento aqui teórico, até porque o público é muito seleto para isso, mas eu quero dizer que eu estou aqui na condição de secretário da Ação Social, com muito orgulho. Estou aqui na condição de representante do governo municipal, mas, acima de tudo, estou aqui também como ser humano. E é nesse olho no olho que a gente tem a possibilidade de perceber o quanto que os profissionais da área da assistência social são humanos. A gente vê, e eu brinco bastante com a Valéria principalmente, o reflexo do corpo de funcionários da prefeitura,
o quanto que o assistente social carrega no peito e no coração o ideal. É esse ideal que move o assistente social. Isso é o que é o mais bonito, né? Nessa defesa, são verdadeiros assim paladinos na defesa do direito dos seres humanos, daqueles que mais sofrem. E eu entendo também, aí eu vou me arriscar a trazer um pouquinho a minha fala para o lado da educação, que é também um trabalho de educação. Esclarecer as pessoas que estão lá fora, às vezes distante dos objetos de pesquisa da universidade, ou mesmo esclarecer as pessoas que não compreendem o quão importante é ampliar essa visão de humanidade, de civilidade, é muito importante. Nós vivemos um período onde a informação é muito superficial, né? E como dizia o Machado de Assis, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, de repente, joga-se lá uma informação na mídia, né? Um pouco distorcida, um pouco superficial, e isso torna-se verdade, pelo menos com relação, pelo menos no entendimento do grande público. Então, é um trabalho, sim, de educação. Mas é um trabalho de educação que tem que ultrapassar as fronteiras da universidade. Não pode ficar preso só ao mundo acadêmico. Tem que chegar lá fora. Tem que chegar para aquele público que não é especializado, para aquele público que, entre aspas, talvez não entenda o que nós estamos discutindo aqui ou o que vocês discutem com muita propriedade. Mas é um público que precisa ser esclarecido. É um público que precisa mudar a sua maneira de ver o mundo. E aí eu penso que vocês já fazem isso com muita propriedade e eu quero colocar o governo à disposição para essa interlocução, para essa aproximação, para essa união de esforços em torno deste grande ideal, que é o ideal da assistência social. Então fica o meu abraço muito fraterno, muito caloroso, no nome da Valéria, mas a todos vocês, a minha gratidão por tudo que fazem pela cidade, o meu sentimento de honra de estar aqui entre vocês e o reconhecimento genuíno do papel importantíssimo que cada um dos senhores e senhoras prestam na nossa sociedade, nos dias atuais. Para finalizar, eu não posso deixar de fazer uma pequena colocação com relação ao nosso querido Márcio Nalini, que eu conheço desde os meus 14 anos. Tive a oportunidade de conhecer o Márcio Nalini com 14 anos, quando eu iniciei as minhas atividades numa organização de jovens chamada Ordem de Molay. O Márcio Nalini era maçom. Trazia consigo os ideais das luzes da Revolução Francesa. Eu tenho certeza disso. Trazia consigo os ideais dos Cavaleiros Templários. Eu tenho certeza disso também. E foi lá que eu o conheci. E foi lá, enquanto criança ainda, que eu aprendi a admirá-lo como ser humano. E depois, com o passar dos anos, participando de movimentos ligados a políticas de juventude na cidade, conselhos municipais, etc., eu conheci o outro lado do Márcio, né? O Márcio profissional, o Márcio que estava lá na secretaria e que trazia consigo esse brilho no olhar. Então fica também o meu abraço, com muito carinho, à família e a minha saudação à memória deste homem que, sem dúvida nenhuma, não passou nas terras da Franca do Imperador em vão. Deixou a sua assinatura marcada em muitas instituições por onde passou. E eu reforço, dentre elas, a maçonaria francana. Um abraço a todos e a minha gratidão. Queria passar a palavra, então, agora para a Priscila, que elaborou uma poesia. Bom dia a todos e a todas, né? Fico muito feliz de estar aqui presente, né? Ao lado de tantos pares, né? E pessoas que com certeza vão se ajuntar a nós, né? Essa luta infindável que é, sem dúvida, né? A nossa profissão, né? O ser assistente social, sem dúvida, é ser um lutador genuinamente. E assim, quero aqui falar, Neiva, como eu me sinto honrada, né? Porque assim, eu tive a oportunidade tanto de ser aluna, quanto oportunidade também de ter alguns momentos de trabalho ao lado do Márcio. E assim, também agradeço às minhas amigas, né, de trabalho, meus colegas que me deram essa digamos assim, né, essa ação, né, essa oportunidade, que ao mesmo tempo é, para mim, uma grande ousadia. E num dia como hoje, né, e depois de uma mesa, né, tão vital para os nossos dias, eu acho que com tudo aquilo que faz parte da complexidade, né,
que nós estamos vivendo, eu costumo dizer que a poesia é uma ousadia, né? Ela é uma forma que nós procuramos muitas das vezes, não aquela poesia para nos, digamos assim, de uma forma que nos faça alienar, né? Nos deixar alienados, pelo contrário. Eu sou a favor daquela poesia que é a poesia da esperança. A poesia que, digamos assim, parafraseia com toda a obra, né, da nossa querida Yamamoto, quando ela diz, existem limites, mas também existem possibilidades. Então é isso que a gente gostaria, né, de estar lembrando e dizer da importância, né, de uma história, né, de um assistente social singular dentro de uma história, de uma categoria que já contribuiu muito, né, deixou seu legado, mas a gente ainda tem muito por escrever, né? Então é só uma tentativa, viu, gente? Vamos lá. Em 1983, o Marco tornou-se assistente social, Márcio. Um espírito guerreiro que sempre inspirou os sonhos que com os demais semeou. Em uma trajetória de muitos amigos, companheiro de lutas e conquistas, ousou o pioneirismo na construção do Conselho Municipal de Assistência Social e, em carta, ao final de seu primeiro mandato, deixou o recado especial. Desafiar o tempo veloz, correndo atrás do prejuízo, reverter resultados negativos, tomar decisões difíceis no coletivo. Tudo isso foi vivido, mas no balanço final alcançamos visibilidade e respeito, o objetivo. Usou sempre a voz e o argumento, compondo um legado de excelência, distribuindo em seu fazer competência, prudentemente compreendendo os desafios de cada tempo. De 2003 a 2004, à frente da secretaria, mais visibilidade e respeito a assistência social conseguia. Reunindo universidade e profissionais, lançou publicação de reflexões sobre as práticas na ocasião atuais. Sereno ao facilitar processos, condutor de tantos momentos deliberativos. Em 2005, tornou-se mestre e um novo desafio teve ingresso. E a outros profissionais trouxe incentivos. Em Franca, Barretos ou Passos, foi dando à assistência social espaço. Ao defender da política seus novos contornos, combatendo qualquer tipo de retorno. E nesse mosaico de experiências, pintou à sua maneira outro quadro societário. Foi se tornando referência com os resultados de seu trabalho. Os caminhos que auxiliou a abrir podem, vez ou outra, ser obstruídos, mas jamais fechados, pois aos que conseguiu reunir, ficou a continuidade dos passos. Como sujeito que constrói história, semeou durante toda a sua trajetória raízes profundas, folhagem frondosa e muitos frutos, que dá aos profissionais de hoje alimento para construírem o futuro. Muito obrigada. Bom, vou passar a palavra agora para a Maria Amélia. A Maria Amélia é secretária executiva do CNAS e também, né, funcionária da Secretaria de Ação Social. Então, como ela acompanhou o Márcio, né, no tempo em que ele era presidente do conselho, nada mais justo que essa homenagem. É uma placa, né? E vou pedir para ela estar lendo, porque a gente ficou pensando, né, o que a gente vai escrever nessa placa? E a gente, acho que as coisas vão acontecendo, né? A gente chegou até nós, acho que a Carmen, né, tinha uma carta e de despedida de uma das gestões, né, em que o Márcio foi presidente, e a gente colocou aqui um trecho, né? A gente fez transcreveu esse texto, né, escrito por ele mesmo. Então, a Maria Amélia, né, fazer a leitura. Bom dia a todos.
É com muita honra que eu recebi essa tarefa, né, essa missão de entregar essa singela homenagem em nome dos trabalhadores, de nós, assistentes sociais, para aquele trabalhador que muito significou para muitos de nós, né? Eu convivi com o Márcio mais diretamente de 2013 até 2016, né? Ele, ou enquanto presidente do conselho, ou enquanto vice-presidente, aí a gente convivia diariamente, né? E o Márcio sempre foi aquela pessoa conciliadora, aquela pessoa que, nos momentos difíceis, ele nos dava segurança. Às vezes eu chegava, Márcio, o que nós vamos fazer com essa situação? E o Márcio trazia tranquilidade. É assim que eu me lembro do Márcio, né? Aquela pessoa que sempre trazia muita segurança, muita tranquilidade para o coração da gente, para as questões da profissão, que às vezes a gente se deparava com algumas questões mais difíceis de lidar. E o Márcio trazia aquela tranquilidade que a gente precisava sempre. Então é com muita alegria, muito orgulho, que eu vou fazer a leitura dessa singela homenagem para entregar para você, Neiva. Aos filhos e esposa, o texto abaixo foi extraído da carta encaminhada por Márcio Nalini ao Conselho Municipal de Assistência Social. Ao longo do tempo, tivemos momentos e decisões difíceis, tivemos erros e acertos, mas sempre vontade de acertar. Conseguimos juntos credibilidade, respeito, visibilidade e, acima de tudo, voz. Se existe muita coisa a fazer, é fato também de que muitas coisas foram realizadas. Temos certeza de que juntos fizemos sempre o nosso melhor. Nossos sinceros agradecimentos por sua atuação profissional. Amigos da Secretaria de Ação Social. Foi muito bom conviver com ele. Foi especial. Bom dia a todos aqui. Enquanto chefe de departamento de serviço social, gostaria de dizer que é uma honra estarmos aqui juntos nesse dia, especialmente o Dia do Assistente Social. É um dia de reflexões, de lutas e de unidade, sobretudo. Queria dizer que fico muito feliz com a realização deste evento por vocês, professores do grupo de pesquisa, que propiciaram esse momento de unidade aqui dentro da nossa Unesp. E dizer em especial à família do Márcio, né? Aqui nós temos várias pessoas, inclusive minha ex-supervisora de estágio, a Maria Amélia, aqui no Centro Jurídico Social, na pessoa do nosso secretário de assistência, agradecer a presença da Prefeitura Municipal de Franca aqui conosco e dizer à família do Márcio, com quem eu tive a honra de trabalhar na Fundação Educacional de Barretos, como professora, juntamente com ele, de 2007 a 2010, que ele realmente foi uma pessoa muito intensa e que, por sua intensidade ser tão forte, ele conseguia nos contagiar a todo momento e nos impulsionar a continuar lutando. E que o Márcio, ele realmente não passou em brancas nuvens aqui, como companheiro de luta, como parceiro, como também aluno dessa universidade, como professor e como profissional que sempre foi, né? Então, o Márcio nos deixa um legado, ele não passa em brancas nuvens. E esse legado a gente sempre vai fazer memória. Saudades eternas do nosso companheiro Márcio. E dizer que a vida realmente, né, como o fundo musical nos mostrou, que a vida é trem-bala, né? Que a gente nunca sabe a hora em que vamos partir, né? Então, saudades eternas e toda a homenagem ao nosso querido Márcio. Em nome de todos os professores do Departamento de Serviço Social, todos. Muito brevemente, eu também quero aqui registrar uma homenagem, Neiva, ao Márcio. Dizer que o ano passado, nessa época,
não me lembro exatamente o dia do mês, né? Eu até queria ter olhado no certificado e tal, mas ele me convidou para estar em Barretos e a gente dividiu uma mesa lá, né? Ele que coordenou, né? Então, o Márcio realmente já foi dito aqui, né? Era um assistente social que, embora a percepção, né, era de tranquilidade e tal, mas ele era muito irrequieto, né? E minha primeira experiência na prefeitura, como quem me conhece, eu trabalhei mais de 14 anos aqui na prefeitura, né? Minha primeira experiência, quando eu iniciei, foi na Casa Aconchego, era esse nome, uma casa que atendia crianças e adolescentes que estavam sob guarda judicial. E no fundo da casa ficava o abrigo provisório, né? Então o Márcio era assistente social do abrigo provisório. E em várias situações a gente pôde dividir bastante as situações atendidas, porque chegava lá no abrigo, às vezes família, eu me lembro de situações de mulher com os filhos, e as crianças não podiam ficar no abrigo, então a gente acabava fazendo um trabalho conjunto, né? E o Márcio, de fato, ele era muito irrequieto, ele não aceitava, porque as pessoas em situação de rua, ou naquela época, né, às vezes tinha outro nome, porque eles estavam indo e vindo em busca de trabalho, não era denominados como pessoa em situação de rua, né? Ele buscava aqui na cidade, através do Democrata, inserir essas pessoas no mercado de trabalho, porque eu me lembro, né, desse trabalho dele, dizendo que era muito injusto. Na época, podia ficar no abrigo 3 dias, né? E ele falava, o que eu vou fazer? Eu sei que esse senhor, ele vai... Né? Tinham pessoas que tinham tido problemas, como pneumonia. Isso, vocês sabem como que é o desgaste da saúde, da vida de quem está ao relento, de quem está... Né? Então, o Márcio tinha um trabalho muito irrequieto ali de buscar atender essas pessoas, né? Então, eu queria registrar aqui a memória que eu tenho do Márcio, né? Essa memória de quem buscava dar respostas, de quem buscava atender da melhor maneira possível, né? Então, a gente tinha ali momentos que ele falava, não, a mãe está desesperada, a gente precisa levar as crianças lá. E na casa, na época, tinha uma gestão que falava, olha, a criança ela tinha que ficar como se fosse trancafiada, porque existiam outras crianças ali, que tinha medo das famílias, né? Uma série de questões que eu não vou entrar no mérito, mas ele fazia esse papel de atender o desejo da mãe, que tinha ficado preocupada à noite, porque os filhos não tinham passado a noite com ela. Então, ele ia lá de manhã, tal, não, eu sou responsável, eu vim buscar, né? Para poder garantir esse convívio, que para quem é mãe, acho que ser humano, né, vai entender a importância desse elo, de não ser perdido, né? Então, essa é a memória que eu tenho do Márcio. Queria registrar essa homenagem aqui e dizer que, de fato, ele deixa muitas coisas boas e que a gente vai levar adiante sempre que pudermos, tá? Que não seja em vão. Eu queria só falar rapidamente, né? Infelizmente, não tive a oportunidade de conviver mais intensamente com o Márcio Nalim, como todos aqui colocaram, mas realmente ele era intenso. Pelo pouco tempo que eu estive com ele, pelos poucos contatos, a gente percebia o comprometimento profissional, a pessoa afetuosa, a pessoa aconchegante que era, né? Recebendo todo mundo, me recebendo aqui que estava chegando na cidade. Então, eu assim, guardo uma lembrança muito boa do Márcio, né? E nos acalenta saber que tem profissionais, assistentes sociais, né, que nos dá essa honra de saber que foi um homem íntegro, um profissional comprometido e também não deixava de ser zeloso, carinhoso com os contatos que ele tinha. Então, assim, me sinto honrada por ter tido essa oportunidade de conviver um pouquinho com ele e de ter aprendido com ele. Acho essa homenagem muito mais que justa, um reconhecimento de tudo que ele deixou para os profissionais assistentes sociais e certamente muito mais ainda pelos aqueles usuários com os quais ele teve contato. Certamente a gente não vai saber dimensionar o quanto ele provocou, né, de coisas boas na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Então, quero deixar você, esposa dele e toda a família, o meu abraço, o meu carinho e o reconhecimento de um profissional que merece
todo o nosso respeito, toda a nossa homenagem. Isso é muito pouco que a gente faz por uma pessoa como ele. Muito obrigada. Eu queria emitir algumas palavras, e a gente se conhece pouco, né? Conheço mais o pessoal de lá. Eu tive uma experiência muito boa com o Márcio, né? Eu quero salientar muito rapidamente um aspecto aqui que me parece muito importante. O Márcio não dava voltas. Se ele, ainda que a preocupação dele fosse encontrar um caminho, encontrar uma alternativa, pelo menos comigo, o Márcio dizia, Fernando, não estou de acordo. Fernando, isso, vamos lá. Né? Eu sempre admirei muito o Márcio por isso. Não é? Eu acho que na atual conjuntura, no momento em que nós temos que trabalhar um conjunto de diferenças e divergências, né, que seguramente a gente tem na esfera da vida cotidiana, isso para mim chamou muita atenção. Né? E sempre, em todas as comissões que ele estava, ele dizia, você sabe, né, Maria Amélia? Zé Fernando, mas venha para a comissão, vamos fazer a comissão da eleição do conselho. Não é? Tá bom, vamos lá. Eu nunca deixei de participar, porque realmente ele era muito cordial, mas era uma cordialidade honesta, sabe? Isso realmente agrega as pessoas. Então eu queria deixar aqui o registro do Márcio nesse sentido, ok? Vou passar a palavra para a Neiva. Eu só tenho que agradecer, né, toda essa manifestação de carinho pelo Márcio, o reconhecimento pelo trabalho que ele desenvolveu e dizer que realmente o Márcio fez diferença sim, por onde ele passou, né, em todos os segmentos, na família, junto aos filhos, junto a mim, junto aos irmãos, na vida profissional, em todas as instâncias pelas quais ele passou, no caso da maçonaria, nas faculdades, nas universidades, e dizer que realmente ele fazia a diferença por onde ele passava, ele tinha esse compromisso. Ele não passava simplesmente por passar. Realmente ele tinha um compromisso muito grande com o que ele assumia. E ele tinha uma capacidade muito grande, que era de pensar o seguinte, as diferentes formas de pensar agregam, trazem, complementam, trazem conhecimento e trazem uma visão diferente, porque ninguém pode se dizer totalmente sabedor da verdade, né? Cada um tem, pela sua história de vida, por tudo que viveu, por tudo que aprendeu, por tudo que leu, por tudo que vivenciou, tem mais ou menos algumas ideias pré-concebidas. Não significa que isso é tudo, né? O outro, que às vezes teve uma formação um pouco diferente da minha, pode ter uma outra visão, não que derrube a minha, mas que complemente, né? E ele tinha essa capacidade. Ele tinha essa capacidade de enxergar o outro, de reconhecer o valor do outro e de trazer tudo isso para enriquecer, digamos assim, a prática profissional, né? Então, realmente era uma característica dele. Fiquei muito feliz com a poesia, porque realmente retrata muito o Márcio, com tudo que foi falado, a biografia, com todos os profissionais que conheceram o Márcio e que destacou uma determinada característica que chamou mais atenção, né? Então, eu acho que fica o seguinte... É um exemplo, gente, que pode ser seguido por todos os profissionais, né? Quem está buscando na luta aí, que às vezes está desistindo, achando que tudo é muito difícil, não desistam. As coisas, as mudanças ocorrem pelas nossas intervenções. Então, vamos trabalhar, vamos verificar o que a gente pode fazer para fazer a diferença naquilo que a gente está fazendo naquele momento e vamos colocar em prática. Foi assim que ele construiu a carreira dele, enfrentando desafios. Nunca houve uma situação ideal, nunca houve uma situação de conforto, eu acompanhei de perto, aliás, ao contrário, situações de muito desafio, e ele enfrentou, né?
E pelo que eu ouvi aqui hoje, muita coisa até que eu não acompanhei tão de perto, eu acho que ele foi bem sucedido, né? Então, eu gostaria muito de agradecer todo esse reconhecimento e pedir que tudo isso não tenha sido em vão, tá? Que tudo isso que ele deixou de legado, ou essa convivência tão enriquecedora que ele teve com cada um de vocês, que realmente tudo isso servisse para embasar a prática de vocês, seja como professores, sejam como profissionais de serviço social, que realmente vocês fizessem a diferença onde vocês estão, né? Não se acomodassem. É difícil, gente, mas a gente só faz o caminho caminhando, né? Então, vamos buscar isso, vamos tentar fazer o melhor e realmente que no final das nossas vidas nós tenhamos tudo isso que o Márcio teve aqui, né? O reconhecimento de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Se não tivermos o reconhecimento aqui na Terra, porque às vezes nem todos nós atingimos isso, mas que tenhamos a consciência tranquila de termos feito o que nós podíamos e o que estava ao nosso alcance. E isso eu tenho certeza absoluta que o Márcio tem. Tá? Então eu queria agradecer muito de coração, viu? Toda essa demonstração de carinho, isso conforta, não tira a dor, mas conforta. Tá? Muito obrigada. Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito a presença da Neiva. Quando a gente estava montando, né, toda essa homenagem, a gente percebeu que isso era ainda muito difícil para ela, né, sentido. Queria dar o meu abraço para o Hugo, para a Carol, e agradecer também. Vamos chamar, vem Hugo para fazer foto. E como é a minha estreia aqui, né, vou encerrar, mas eu vou passar a palavra para a Edvânia, né, que é da casa, para fazer o encerramento, né, formal. Desejo tudo de bom para todo mundo. Agradeço imensamente todos os profissionais que ficaram aqui até o final, né? E levo meu abraço e tudo de bom aí, que a gente continue, né? Na defesa intransigente dos direitos, né? E que a gente vá aproveitar aí todas essas, o José Fernando, a Edvânia, a gente vai cobrar, né? O que hoje foi colocado aqui à disposição nossa. Obrigada, viu?